Ageu capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Vamos estar meditando nessa noite sobre os alertas de Deus para o povo de Deus. Os alertas de Deus para o povo de Deus. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Todos acharam? Dá para a igreja dar um amém aí para mim? Amém. Amém. Então vou estar lendo aqui, os irmãos acompanhem, por favor, com as suas Bíblias abertas ou com seus celulares aí abertos no texto. Diz assim a palavra de Deus: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes em vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe-o num saco furado, ou num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Irmãos, esse texto aqui é um texto assim que me incomodou bastante quando eu estava meditando alguns dias atrás na palavra de Deus, e o Senhor tocou profundo o meu coração com relação a esse texto. Eu estava falando com o Ministério de Louvor no sábado, que o que muito me incomoda nos dias de hoje, em relação ao erro que muitas vezes nós, como povo de Deus, podemos estar cometendo diante do nosso Deus, é o erro que está muito mais relacionado com a nossa omissão. O que é a omissão? É aquilo que nós podemos fazer, temos condição de fazer, mas não estamos fazendo, né? Existe a maneira de você errar fazendo o que é errado, mas a omissão é o ato de você errar deixando de fazer o certo, deixando de fazer o que precisa ser feito. E esse texto aqui, irmãos, Deus me incomodou muito com relação a isso. Quando eu comecei a ler, eu comecei a meditar, e o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração com relação a essa palavra. E aqui, irmãos, o povo havia saído do cativeiro, o povo já havia voltado para Judá, o povo já estava reconstruindo suas casas, estava todo mundo vivendo ali, vamos dizer assim, tomando de volta o rumo da sua vida, desenvolvendo de novo a liberdade que eles haviam perdido no cativeiro. Agora eles tinham essa liberdade de volta como povo de Deus. E eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes nós temos que entender o que nós estamos fazendo com a liberdade que nós temos. Quem é livre aí? Quem é livre? Levanta a sua mão. Você é livre, eu sou livre, somos um povo livre. E aqui esse texto ele vem para um povo que estava vivendo o gozo da liberdade, a alegria de não estar debaixo de um cativeiro, mas de se sentir livre. E na sua liberdade, aquele povo tinha muita coisa para fazer, tinha liberdade para fazer coisas importantes e grandiosas, mas não estava fazendo. E eu fico preocupado, irmãos, quando nós, que somos um povo livre, moramos num país que nos dá liberdade religiosa, nós temos liberdade para cultuar, nós temos liberdade para pregar a palavra, nós temos liberdade, irmãos, para abrir um templo,
mas em muitos países não há essa liberdade. Existem países, irmãos, que a pessoa, para ler uma Bíblia, ela tem que esconder a Bíblia, ela tem que se esconder das autoridades, ela tem, irmãos, que viver como se fosse um fugitivo, para poder simplesmente ter acesso à palavra de Deus. Mas nós temos liberdade, nós somos um povo que temos liberdade, como brasileiros, temos liberdade para buscar, para estar na presença de Deus, mas para servir a Deus. Irmãos, e o profeta Ageu, ele se manifesta, e ele traz uma palavra da parte de Deus, no momento em que o povo estava gozando de liberdade, no momento em que o povo estava tendo recursos. Os recursos chegaram na mão do povo através do rei Dário. Olha como Deus é tremendo, irmãos. O rei Dário era o rei que estava reinando sobre todo o mundo daquela época. Ele era vamos dizer assim, a pessoa mais poderosa da terra naquele momento. E enquanto o povo estava lá tentando e voltando para reconstruir Judá, Jerusalém, toda a cidade, quem estava lá do lado do rei Dário lá no reino? O profeta Daniel. O profeta Daniel teve uma experiência tremenda lá, quando mandaram ele para a cova dos leões. Quem lembra dessa experiência? Irmãos, foi uma situação assim, aparentemente terrível, que veio contra a vida do profeta Daniel. Mas eu digo o seguinte: quando a gente está com Deus, irmãos, as experiências que parecem ser terríveis para nós, se tornam experiências de grande vitória para nós. Se tornam experiências, irmãos, que ao invés de nos trazerem dor, sofrimento, vão trazer, irmãos, a revelação da glória de Deus sobre a nossa vida. E Daniel passa por essa experiência exatamente no momento em que o rei Dário era o rei, que estava reinando sobre a terra. A partir dali, irmãos, o rei Dário, ele escreve um edito: anuncie-se em toda a terra que o verdadeiro Deus, o Deus sobre todos os deuses, é o Deus de Daniel. E a partir dali, irmãos, o rei Dário, ele abre o coração, ele começa a abençoar o povo de Deus, ele começa a mandar recursos para o povo de Deus, e o povo de Deus recebe os recursos e começa a construir as suas casas. Existem algumas versões bíblicas que, aqui na minha versão está casas forradas, mas em algumas versões está casas aplainadas ou apaneiladas. Quer dizer o seguinte: eram casas que estavam sendo construídas com a melhor madeira que tinha, todas forradas com cedro. Mas o que aconteceu? O povo, no meio daquela situação de receberem recursos, de serem valorizados pelo, vamos dizer assim, pelo sistema humano da época, eles cometeram um grande erro. Eles começaram a se esquecer que eles tinham um Deus que eles precisavam servir. Eles começaram a se esquecer da sua atitude de servos. Eles começaram a perder o seu compromisso espiritual com o Senhor. E aí o profeta Ageu, ele vem como uma voz de alerta, como um estalo espiritual na vida do povo. E é interessante que o profeta Ageu, ele chega primeiro no sacerdote, primeiro no governador, chega em Zorobabel, que é o governador, chega em Josué, que é o sacerdote, e depois ele vai para todo o povo. Ele diz: assim diz o Senhor, o meu povo está dizendo que não é hora de edificar a minha casa, não é hora de levantar o meu templo. Aí o Senhor diz assim: é justo vocês estarem com as suas casas todas forradas e a minha obra está deserta? E o Senhor começa então a falar com o povo, e o Senhor começa a dizer ao povo assim: prestem atenção, povo meu, vocês estão esperando muito, só que agora o que vocês estão esperando está fugindo da mão de vocês. Vocês trabalham, comem e não se saciam, bebem, mas o que vocês bebem não mata a sede. Vocês se vestem, mas o vestuário que vocês colocam sobre o corpo de vocês não é suficiente, e o salário que vocês recebem é como se fosse colocado num saquetel furado, porque entra ali e vai embora. E vocês estão começando a perceber que a prosperidade está indo embora. A prosperidade está indo embora da vida de vocês. E eu vejo, irmãos, que um dos grandes benefícios que nós temos de ter um Deus que nos ama é a atitude desse Deus de nos alertar quando nós estamos errados. Às vezes as pessoas, elas têm dificuldade de serem alertadas, de serem instruídas quando elas estão errando em algum momento das suas vidas.
Irmãos, para mim é maravilhoso quando alguém chega e me dá um toque, né, e fala: ó, isso aí que você está fazendo não é legal, não vai trazer bons resultados para a sua vida. Isso é maravilhoso, irmãos, porque isso nos desperta para o fato de que nós podemos mudar, nós podemos fazer de modo diferente que nós estamos fazendo. E aqui, irmãos, o profeta Ageu, ele dá 4 alertas para o povo de Deus, que na minha opinião serve para nós, como povo de Deus hoje. O primeiro alerta que o profeta Ageu, ele traz àquele povo naquela época é: vocês podem sofrer simplesmente porque a sua vontade não está em sintonia com a vontade de Deus. O primeiro alerta, irmãos, é esse, que muitas vezes nós podemos sofrer como povo de Deus, nós podemos apanhar como povo de Deus, nós podemos ser disciplinados como povo de Deus, porque a nossa vontade, o que nós queremos, o que nós desejamos, não está de acordo com aquilo que Deus quer para nós, não está de acordo com aquilo que Deus deseja para nós, e que na visão de Deus deve ser a prioridade da nossa vida, né? Aqui, irmãos, Deus, ele queria que o povo trabalhasse, o povo queria descansar. Deus queria dedicação, o povo queria acomodação. Deus queria que o povo priorizasse o que era espiritual, e o povo estava priorizando o que era material. E tudo isso me mostra o quê? Um conflito de interesses. Um conflito de interesses entre os interesses de Deus e os interesses do povo de Deus. E quando existe um conflito de interesses entre a minha vontade e a vontade de Deus, irmãos, isso é um péssimo negócio para mim. Isso é um péssimo negócio para você. Sabe por quê? Porque nós sempre vamos perder. Quando os meus interesses conflitam com os interesses de Deus, saiba de uma coisa: eu sempre vou perder. Porque no final de tudo, qual é a vontade que prevalece? É a minha ou é a de Deus, irmãos? É a de Deus sempre, irmãos. É a de Deus sempre, né? Então, vamos dizer assim, a primeira evidência de que estar em conflito com a vontade de Deus é um mau negócio, é que sempre nós vamos perder, porque a vontade de Deus sempre prevalece sobre nós, sempre vai prevalecer, não tem como, né? A vontade de Deus prevalece, porque Deus sabe o que é melhor, porque Deus sabe, irmãos, o hoje, o ontem e o amanhã, e nós não sabemos nada disso. Às vezes a gente fica preso ao ontem, o hoje a gente sabe um pouquinho, mas o amanhã a gente não tem controle nenhum sobre ele. E também é um péssimo negócio, porque muitas vezes, aí é que eu quero entrar, muitas vezes Deus vai permitir que o nosso trabalho, que os nossos sonhos, que os nossos projetos sejam frustrados, ou que nós fracassemos, só para que Ele possa nos mostrar que Ele está certo e nós estamos errados. Então começa por aí. Quem lembra do profeta Jonas aí? Levanta a mão. Diz a palavra de Deus que o Senhor falou a Jonas, filho de Amitai: vai para Nínive e profetiza aquele povo. Jonas falou: vou não, né? Porque o interesse do coração dele estava diferente dos interesses do coração de Deus. Jonas falou: vou não, porque no meu coração tem um outro desejo, eu vou para Jope. E Jonas pagou o ingresso num navio e pegou um navio que ia para Jope. Irmãos, o que aconteceu com aquele navio? O que veio sobre aquele navio? Uma grande tempestade, um vento forte. Aquele navio, irmãos, ele quase afundou. As pessoas que estavam dentro daquele navio com Jonas quase foram para o fundo do mar. Por quê? Porque Jonas estava em conflito com Deus, em conflito com os interesses de Deus. Não é um bom negócio, irmãos, para ninguém caminhar em conflito com Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você analisando a sua vida, você acredita que a sua vontade está em sintonia com a vontade de Deus para a sua vida nesse tempo? Você que é crente da Igreja Batista em Itajaia, se você for analisar, fazer um pente fino, né, no seu coração, na maneira como você está vivendo,
nos propósitos que Deus tem para a sua vida, nos propósitos que você tem para a sua vida? Você acredita que se hoje Deus fosse fazer uma análise, Ele identificaria você como uma pessoa que está em sintonia com o que Ele quer? Então é uma pergunta que eu deixo para você analisar. Mas o fato é que Deus tinha uma urgência que não era urgência para o povo. Porque se você observar aqui, né, no capítulo 1, versículo 2, o profeta diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo estava dizendo, não é tempo de edificar, e Deus estava dizendo, é tempo de edificar. Os irmãos conseguem entender que o distanciamento de Deus nos faz muitas vezes perder a visão do que Deus quer da nossa vida? Quando nós começamos a viver distantes de Deus, Deus começa a querer coisas de nós que nós não estamos vendo. Deus começa a desejar coisas de nós que, porque pelo fato de nós estarmos longe dele, nós estamos longe da intimidade com Ele, a gente não consegue ver que Deus quer aquilo da gente, e a gente começa a se afastar da vontade de Deus, a gente começa a fazer aquilo que Deus não quer. Irmãos, e eu vejo aqui algo muito forte para mim e para você hoje como igreja, quando a gente pensa no que Deus queria. Ele queria que o templo fosse reconstruído. Na velha aliança, o templo era um templo de alvenaria como esse, mas o que o templo representava? A presença de Deus no meio do seu povo. Deus não queria que o povo aprendesse a viver sem a presença dele. Você consegue me entender? Deus não queria que o povo começasse a trabalhar, a conquistar, a viver a sua vida no seu cotidiano sem aquele senso, aquela consciência da presença de Deus e da importância da presença de Deus ali. Só que o povo não estava mais se importando com a presença de Deus. E eu quero perguntar para você nessa noite: a presença de Deus continua sendo importante na sua vida? A presença de Deus continua sendo importante na sua vida? Como povo de Deus, como servo de Deus, como serva de Deus? Deus é um Deus que tem pressa para reconstruir templos que estão destruídos. Na velha aliança era um templo feito de tijolo, de pedra. Na nova aliança, os templos que Deus quer reconstruir são vidas. Porque na nova aliança, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus habita na vida das pessoas que foram salvas, libertas por Jesus. Deus não habita mais em templos de alvenaria. Deus habita na vida daqueles que foram salvos, regenerados, transformados por Jesus. Nós estamos na nova aliança. Qual é a urgência de Deus hoje? A urgência de Deus hoje é te dar um carro novo? A urgência de Deus hoje é encher a tua casa de dinheiro? A urgência de Deus hoje é te dar um emprego maravilhoso? A urgência de Deus hoje é reconstruir vidas, é reconstruir vidas, é reconstruir vidas que estão destruídas pelo pecado, pelas drogas, pelos vícios, pela imoralidade, pelo engano, pelo diabo. A urgência de Deus hoje é reconstruir templos onde Ele vai habitar pela presença do Espírito Santo. A urgência de Deus hoje para mim e para você, meu irmão, como igreja, é que nós sejamos reconstrutores. Deus quer que nós sejamos reconstrutores de novos templos aonde Ele quer habitar, aonde Ele quer se fazer presente. Se nós formos analisar a vida de muitas pessoas que viveram no passado sem Jesus e hoje estão em Cristo, e nós fôssemos comparar a vida dessas pessoas a uma edificação, muitas pessoas no passado, a vida delas era uma boate, ou a vida delas era um bar, ou a vida delas era uma casa de show, ou a vida delas era um prostíbulo. Por quê? Porque o que havia em abundância era música mundana, bebida, droga, sexo, imoralidade. Mas quando Jesus entrou, o Espírito Santo entrou, o bar foi destruído, a boate foi destruída, o prostíbulo foi destruído, e foi levantado um templo de adoração ao Senhor.
E a pessoa deixou de ser um bar para se tornar casa de Deus, para se tornar habitação do Espírito Santo. Isto é obra de Deus, isto é obra de Deus, e Deus tem urgência, irmãos. Nós, como povo de Deus, não podemos dizer assim: não é hora de evangelizar, não é hora de fazer missões, não é hora de olhar para o perdido. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós não podemos fazer isso, mas muitas vezes é isso que nós estamos fazendo. Porque, irmãos, o problema hoje da igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando dessa só, estou falando da igreja de uma maneira geral, irmãos. O problema da igreja nos dias de hoje não é que os crentes não conhecem a palavra de Deus. Os crentes sabem os versículos de cor. Mateus 28, 19: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por aí vai. O povo de Deus sabe, o povo de Deus conhece, o povo de Deus acredita, irmãos. Porque, irmãos, o propósito de Deus é reconstruir templos que são vidas que estão destruídas pelo pecado, através do poder regenerador, transformador, libertador que há em Jesus. E eu quero perguntar para você nessa noite: Jesus transforma? Jesus transforma a igreja? Como é que você pode me provar isso? Ele transformou a minha vida. Amém? Essa é a resposta que você tem que dar a todas as pessoas que te perguntarem, porque lá fora, essa pergunta que eu fiz para vocês, as pessoas vão perguntar para você: como é que você pode dizer para mim que Jesus transforma? Eu sou a prova viva que Jesus transforma. A minha vida hoje é templo do Espírito Santo, mas a minha vida no passado era outra coisa. Na minha vida no passado, o que dominava era o pecado, a mentira, as tendências malignas dominavam a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa liberta pelo poder que há no sangue de Jesus. Irmãos, nós temos que ser a prova viva de que Jesus regenera, transforma, liberta, salva e manda para o céu. Qual é a urgência de Deus hoje e qual é a sua urgência? A urgência de Deus é reconstruir vidas. O problema do crente hoje não é que o crente não conhece e não acredita. O problema do crente hoje é que o crente não quer fazer. O problema do crente hoje é que está faltando vontade de fazer o que precisa ser feito. Será que nós estamos tão preocupados em que a regeneração, a libertação e a salvação que há em Cristo entre na vida das pessoas, tanto quanto nós estamos preocupados em comprar aquela nova televisão de 80 polegadas para assistir o jogo do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, do sei lá de quem? Será que nós estamos tão preocupados em que a vida, a regeneração, a libertação, a cura que há em Cristo entre na vida das pessoas, tanto quanto nós estamos preocupados em maratonar séries, seja no Netflix, no Amazon? É muito simples, irmãos. Quantas vidas você ganhou para Jesus essa semana? Uma pergunta. Quantas séries você assistiu? Outra pergunta. Aí você vai vendo quais são suas prioridades, porque a maneira como você determina as suas prioridades, você vai começando a perceber se em você está prevalecendo o que é espiritual ou o que não é espiritual. Porque o Senhor estava falando com um povo que tinha liberdade para fazer o que quisesse fazer, mas o povo não estava sabendo usar a sua liberdade com o propósito de servir aquele que os libertou. Quem te libertou e te fez livre aqui hoje é Jesus, e a Ele deve ser dada a honra, a glória, e deve ser dada a sua vida em sacrifício todos os dias. Irmãos, qual é a nossa missão? Qual é a urgência de Deus e qual é a nossa urgência? Às vezes nós não queremos ser confrontados com a palavra de Deus, nós queremos ficar de boa, como diz o jovem, queremos ficar de boa na lagoa, curtindo as coisas que nós gostamos. Mas Deus está satisfeito com a gente? Eu me pergunto isso todo dia, irmãos.
Eu me pergunto isso todo dia. Deus está satisfeito comigo? Com o ministério que Ele me deu? Com a maneira como eu estou conduzindo essas questões na minha vida? Essa preocupação, ela não deve ser só minha, ela deve ser sua, porque nós somos pessoas espirituais, amém, irmãos? Somos pessoas com uma identidade em Cristo, somos pessoas cujo nome está escrito no livro da vida, somos pessoas, irmãos, com uma missão na terra. Nós temos que ser usados por Deus para reconstruir templos que estão destruídos pelo pecado. Irmãos, eu fui no sábado com a minha esposa, um caixa eletrônico, retirar a aposentadoria da abençoadíssima Dila. E nós somos um caixa do Bradesco ali na Costa e Silva, antes do Atacadão. E tinha várias pessoas, pessoas que estão morando na rua, né? E aí já veio um rapaz, já colocou um papelão dentro do meu carro. Falei, bom, já tem que preparar aqui uma moeda, né? Só que o que me chamou a atenção, irmãos, foi um senhor que estava sentado na porta do Bradesco, sentado com um monte de mala assim. O senhor já calcula aí uns 65 anos por aí, com isipela nas duas pernas. A perna direita dele era dessa grossura, assim, a parte de baixo, cheia de ferida, com pus. Ele não conseguia levantar aquela perna. Irmãos, quando eu cheguei ali, o Espírito Santo me incomodou, irmãos, me incomodou. A Marlene foi lá dentro sacar o dinheiro, e eu fiquei ali olhando para aquele homem, e eu não resisti ao chamado do Espírito Santo. E o Espírito falou, chega perto dele e conversa com ele. E eu sentei do lado do homem, e eu perguntei, faz muito tempo que o senhor tem essa doença? E ele falou, olha, meu filho, muito tempo, não sei nem te dizer quanto tempo faz. Falei, o senhor procurou alguma ajuda, algum tratamento? Ele falou, sou morador de rua, não tem tratamento para mim. Tratamento para uma doença dessa é caríssimo. Eu não tenho condição. Eu estou vivendo cada dia, um dia, de acordo com aquilo que Deus me dá. E aí, irmãos, o Espírito Santo me incomodou. Fui lá no carro, peguei um folhetinho daqueles que a gente usa para evangelizar, sentei com ele e peguei o vidro de óleo ungido, coloquei no bolso. Cheguei para ele e coloquei todo o plano de salvação. Falei, qual o nome do senhor? José. Falei, senhor José, eu quero falar para o senhor de Jesus. Ah, mas eu frequentei a igreja não. Falei, não, esquece igreja, esquece. Jesus. O senhor sabia que Jesus amou, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus para nos salvar? Jesus fez muitos milagres. Ele curou enfermos, aleijados, cegos. Mas o maior milagre que Jesus fez foi o milagre da cruz. Foi lá que Ele derramou o seu sangue. E quando o seu sangue foi vertido ali, ele foi o perfeito pagamento pelos nossos pecados. Porque eu falei, senhor José, é o seguinte, eu estou com uma saúde melhor que a do senhor, mas eu vou morrer, assim como o senhor vai morrer também. A morte, ela vai chegar para o são e para o doente, a gente só não sabe quando. E quando chegar, nós temos que ter segurança de que a nossa alma estará salva. E essa segurança só podemos encontrar à luz da palavra de Deus em Jesus. E eu falei para ele que Jesus morreu, que Jesus nasceu, que Jesus viveu, que Jesus ressuscitou. Enfim, coloquei todo o plano para ele. Falei, o senhor quer orar entregando a sua vida para Jesus? Ele falou, eu quero. Aí eu orei com ele. Ele fez aquela oração de entrega, orei com ele. Aí depois que ele entregou a vida para Jesus, eu falei, agora nós vamos olhar para a situação física do Senhor. Eu falei, eu tenho um óleo ungido, eu vou derramar aqui na perna do Senhor, o Senhor vai passar o óleo aí, e é com Deus. O Senhor entregou a sua vida para Jesus, então agora vamos entregar também esse problema para Jesus. E aí eu fiz isso, irmãos. Ele nem quis dinheiro de mim, de nada. Passou uma pessoa ali, deu R$5 para ele, passou outro. Ele ficou tão feliz que ele queria ficar conversando comigo, porque não foi somente a situação de você trazer algo no espiritual, mas o emocional dele foi curado, o emocional dele foi tocado pelo poder do Espírito Santo e pelo amor que Deus colocou no meu coração pela vida dele. Por que eu estou dizendo isso para a igreja? Porque nós, igreja, temos que ficar preocupados com a nossa omissão, porque a todos os dias nós temos a oportunidade de ser igreja
fora das quatro paredes. Porque, irmão, ser igreja não é simplesmente você estar aqui. É gostoso participar de um culto, é gostoso ouvir uma palavra que edifica, é gostoso participar de um louvor que te levanta, que te inspira, que te fortalece, mas tudo isso, irmãos, deve nos levar a uma ação prática lá fora, deve nos levar a agir em prol de alguém. E o povo de Deus estava inerte. Deus queria um templo reconstruído e o povo queria descansar. Queridos, será que hoje nós não estamos vivendo esse tempo? Deus quer reconstruir vidas, e será que o povo de Deus não está querendo descansar desta obra? Será que o povo de Deus não quer descanso da obra do Senhor, enquanto Deus está dizendo: eu preciso de você, eu te salvei para te usar, eu salvei para fazer de você um instrumento de cura. Irmãos, quando nós não cumprimos a nossa missão, nós trazemos problemas sobre a terra. É forte isso que eu estou dizendo, mas é verdade. Por quê? Porque o favor de Deus sobre a terra está com o povo de Deus. A cura de Deus sobre a terra não está com o presidente dos países, está com a igreja. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Terra é toda a amplitude, é onde nós estamos. Deus quer fazer isso, mas nós precisamos fazer a nossa parte como povo de Deus. Abra a sua Bíblia em Mateus 9, Mateus capítulo 9. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração nessa noite. Deixa a palavra de Deus te incomodar. Deixa a palavra de Deus te mexer no seu íntimo, no seu espírito. Mateus 9, 35. Aqui nós temos 4 ações de Jesus, que precisam ser 4 ações que precisam estar na nossa vida. Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aqui nós temos 4 ações de Jesus. Primeiro, Jesus percorria. Fala assim: percorria. Percorria. Isso quer dizer que Jesus ia atrás. Isso quer dizer que Jesus ia onde o povo estava. O povo estava no deserto, Jesus ia lá. O povo estava na beira da praia do mar da Galileia, Jesus ia lá. O povo estava nas sinagogas, Jesus ia lá. Aonde o povo estava, Jesus ia ao encontro do povo. Nós, como igreja, precisamos ser uma igreja que percorre, precisamos ser uma igreja que vai ao encontro das pessoas. Esse texto nos mostra como Jesus agia, e se Jesus agia assim, nós também devemos agir como Ele agiu. Então eu e você precisamos ser pessoas que vão ao encontro para pregar o Evangelho. E eu pergunto para você, como crente da Igreja Batista em Itatiaia, quando você olha para a sua vida todos os dias de manhã, quando você se levanta, escova os seus dentes, lava o seu rosto, toma aquele banhão, você se vê um crente indo pregar o Evangelho de Jesus quando você vai para o seu trabalho? Você vê em você um crente indo pregar o Evangelho de Jesus quando você vai para a sua faculdade ou para a escola onde você estuda? Você vê em Jesus um crente indo testemunhar de Jesus quando você está no trânsito, quando você está na rua, quando você está em contato com as pessoas? Então a primeira atitude que nós temos que pensar é que eu tenho que ser um crente que aonde eu vou, eu tenho um testemunho para dar. Aonde eu vou, eu tenho um evangelho para anunciar. Jesus percorria, diz que ele percorria todas as cidades e aldeias. Ele ia aonde era necessário ir. Segundo, Jesus ensinava.
O que é ensinar? Ensinar é aquela atitude em que você vai parar, sentar, tirar as dúvidas da pessoa, dos temas bíblicos. O Espírito Santo, não foi ensinado hoje? É aquela situação de você sentar e a pessoa tem dúvidas sobre o Espírito Santo. Você vai conversar com ela e vai ensinar a ela sobre quem é o Espírito Santo, a sua obra, o seu trabalhar, como ele age, quais são vamos dizer assim, os ministérios do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Ensinar sobre o Espírito Santo, ensinar sobre dízimo, ensinar sobre ceia, ensinar sobre arrependimento, ensinar sobre o céu, ensinar sobre o inferno. Irmãos, nós temos muita coisa para ensinar, irmãos. Sim ou não, irmãos? Jesus ensinou sobre o inferno mais do que sobre o céu. Então Jesus ensinava. Só que para você ensinar, você precisa primeiro aprender, ser ensinado, né? Jesus ensinava, aí depois diz que Jesus pregava o Evangelho do Reino. O que é pregar o Evangelho? É você dominar o plano da salvação, é você saber expor a salvação para as pessoas. Irmãos, quantos cursos já foram dados aqui? Tem lá a situação das cores, né? São 5 cores. Quantas técnicas, né, foram passadas? É pegar tudo isso, é pegar o que nós sabemos, é transformar isso em uma atitude prática, é proclamar Jesus, é levar Jesus a quem não tem Jesus. E a quarta atitude de Jesus, ele curava, ele orava pelas pessoas, ele ministrava cura, ele se importava com as moléstias, com os problemas que as pessoas tinham. Como que Jesus tratou as pessoas, irmãos? Com compaixão. Compaixão. Eu quero perguntar para você nessa noite: como está a sua compaixão? Como está a sua compaixão? Você se considera uma pessoa sensível aos sofrimentos dos outros? Você se considera uma pessoa sensível no sentido de se preocupar com o outro? Isso é compaixão. Nós precisamos ter compaixão. Se tem uma pessoa na terra que tem que ter compaixão, é o crente. Por quê? Porque ele tem na vida dele aquele que é o Senhor de toda a compaixão, Jesus. Aonde está a sua compaixão? Como está a sua compaixão? Ou você se tornou aquela pessoa fria, aquela pessoa rígida, aquela pessoa endurecida pelos sofrimentos da vida, que não consegue sentir compaixão por ninguém? Queridos, nós como igreja precisamos refletir. Deus queria um templo construído. Hoje Deus quer construir vidas, porque Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele quer habitar na vida das pessoas. Sabe quem é o templo do Espírito Santo aqui hoje? É você, sou eu, cada um de nós. Ele habita em você, Ele mora em você. Você é um lugar onde tem que ter santidade. Você é um lugar onde tem que ter glória de Deus, porque Deus habita em você, Deus mora em você. Queridos, eu lembro de um pastor amigo meu, porque o texto aqui fala, versículo 36, vendo as multidões, teve compaixão delas, grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas ou desesperançadas. Eu quero perguntar para você: você tem visto muitas pessoas desesperançadas hoje? Será que hoje nós temos encontrado pessoas desesperançadas, irmãos? Abatidas, aflitas, querendo terminar, acabar com a própria vida? Irmãos, muitas pessoas estão assim. Eu me lembro de um pastor amigo meu, que ele conta que ele estava indo com o carro dele na Salgado Filho. Na Salgado Filho, próximo à van, tem um pontilhão, sim ou não? Estão se localizando aí? Você sabia que aquele pontilhão ali da van é um dos lugares de maior número de suicídios de Campo Grande? Quantos sabiam disso? Muitos suicídios aconteceram ali. E ele foi subindo com o carro no pontilhão, ele vê um casal discutindo, um homem e uma mulher, discutindo. Ele passa e ele dá uma diminuída na velocidade,
mas ele vai embora. Só que o Espírito Santo falou para ele: volta. Só que ele já tinha passado o retorno. Ele teve que dar a volta lá em cima, voltar, enfim, teve que fazer uma manobra gigante, mas ele voltou. Quando ele voltou no pontilhão, só estava a mulher lá. E aí ele chegou, se apresentou como pastor Batista. Ele falou: olha, eu passei aqui agora há pouco e vi você discutindo com um homem, não sei se era teu marido, não sei quem que era. E quando eu passei por aqui, o Espírito Santo, eu sou pastor, o Espírito Santo me incomodou que eu tinha que parar. E agora você está sozinha. Ela falou assim: foi Deus que enviou o Senhor aqui, porque eu ia me jogar daqui agora. Eu ia me jogar porque estou desesperançada, problema no meu lar, problema no casamento, para mim a vida não tem mais sentido. Eu estava prestes a me jogar desse pontilhão e acabar com a minha vida. Mas naquele momento, Deus entrou em cena, porque o Deus que nós servimos é o Deus que reconstrói vidas. É o Deus que reconstrói vidas. É o Deus que restaura vidas. É o Deus que ama vidas. A urgência de Deus hoje não é te prosperar, irmão. A urgência de Deus hoje é te usar para você salvar quem está perdido. A urgência de Deus hoje é fazer de você um evangelista, um missionário, alguém que ganha almas, que discipula almas, que enche a casa dele com outras vidas salvas. Nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de pessoas desesperançadas, é um tempo de pessoas aflitas, mas que estão abertas para receber a Jesus. Mas você está aberto para pregar, para proclamar a Jesus? Eu estou encerrando já essa mensagem, irmãos, porque eu estava ali naquele canto pensando qual palavra eu ia pregar, porque eu tinha uma outra palavra, uma palavra mais de encorajamento, de consolo, né? Uma palavra assim mais de consolo para a igreja. Eu estava ali: Senhor, o que o Senhor quer hoje? É consolo? O que o Senhor quer hoje? É despertamento? Fala comigo, Jesus. E aí, quando a Aurinete estava falando aqui de missões, naquele momento Deus falou para mim: fala sobre a minha missão, fala sobre o que é ser igreja hoje. Nós não podemos permitir que os nossos problemas nos impeçam de ser quem nós somos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos servos do Deus Altíssimo, irmãos. Nós somos obreiros de uma grande seara. Nós somos pessoas que têm uma mensagem para entregar. Nós somos um povo que tem um Espírito Santo presente em nossas vidas. Nós precisamos entregar a mensagem. Nós precisamos entregar o recado de Deus. Nós somos comissionados para isso. Irmãos, entenda o que eu vou dizer para você agora. A sua prosperidade material depende da sua prosperidade espiritual. Por que o povo não estava prosperando materialmente? Porque tudo que o povo ganhava, Deus permitia ir pelo ralo. Porque a vida espiritual do povo não estava prosperando. O povo estava trabalhando, o povo estava fazendo aparentemente tudo que era certo, no aspecto material. Só que no aspecto espiritual o povo estava deixando Deus em segundo plano. O povo estava desobedecendo. O povo estava priorizando a sua vontade e não a vontade de Deus. E muita gente está vivendo assim hoje, dentro da igreja. Ah, não, pastor, mas eu só estou trabalhando, eu estou cuidando da minha família, não estou fazendo nada de errado. O ímpio faz isso. Grande coisa você está fazendo. Grande cristão é você. O ímpio faz isso, melhor que você ainda. Ah, mas eu sou um bom marido. O Rodrigo Hilbert também é melhor que você, porque o cara é famoso, bonito, ganha bem, faz comida. Então tem muita coisa que a gente fala: eu estou fazendo. Está nada, irmãos. Nós estamos fazendo o que é obrigação nossa fazer para vivermos bem. Quem aqui não quer viver bem? Todo mundo. Mas Deus não te chamou para viver bem. Deus te chamou para fazer a vontade dele em primeiro lugar. Quem é uma pessoa próspera espiritualmente? É aquela de Mateus 6,33. Aquela que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o que Deus vai fazer? Vai acrescentar, irmãos. Ele vai acrescentar.
O problema é que nós estamos colocando em primeiro lugar aquilo que tem que ser acrescentado. Está na hora de nós ajustarmos as prioridades da nossa vida. Deus deve ser a nossa prioridade. Amém, irmãos? Deus deve ser a nossa prioridade. Eu quero entregar essa palavra no teu coração. Quem recebe? Aleluia. Então, se você receber de coração aberto, com a intenção de colocar em prática, Deus vai te abençoar, Deus vai te usar, Deus vai te despertar. É assim que Deus trabalha. Vamos ficar em pé para nós estarmos orando nesse momento.